Olá, meus queridos amigos e amigas. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos tratar de um tema extremamente importante e que vai ajudar vocês a ter uma visão geral da evolução do direito constitucional ao longo do tempo, que é o constitucionalismo. Dentro desse estudo do constitucionalismo que nós vamos fazer, nós vamos ter a oportunidade de mostrar um pouco da evolução histórica do direito constitucional ao longo do tempo, para que vocês possam ter um panorama e possam situar algumas ideias que foram evoluindo e como essas ideias foram evoluindo. Então nós vamos abordar, inicialmente, dentro do tema constitucionalismo, dois aspectos. Primeiro, nós vamos ver uma definição, o que é o constitucionalismo, em que sentido esse termo é abordado, e, num segundo momento, nós vamos ver a evolução histórica do constitucionalismo. Quais foram as principais fases pelas quais esse movimento passou ao longo do tempo. Então vamos começar vendo uma definição. O que é o constitucionalismo? O constitucionalismo, ele costuma ser referido em dois sentidos diversos. O primeiro sentido é um sentido amplo, no qual constitucionalismo corresponde à existência de uma Constituição. Esse sentido amplo de existência de uma Constituição dentro do Estado é um sentido no qual o constitucionalismo não é utilizado. Quando vocês veem em algum livro, em algum autor, o termo constitucionalismo, ele geralmente é utilizado num outro sentido, que é um sentido mais estrito. Porque Constituição todo Estado sempre teve. Não existe Estado sem Constituição. Mesmo que a Constituição não seja escrita, sempre teve uma Constituição. Falar de constitucionalismo como existência de uma Constituição é algo que não tem muito sentido, não traz muitos benefícios. Geralmente, o termo ele é utilizado num outro sentido, que nós vamos chamar aqui de sentido estrito. No sentido estrito, o constitucionalismo ele envolve duas ideias centrais. Guardem bem essas duas ideias que estão aí na tela para vocês. São essas duas ideias que identificam o constitucionalismo. Garantia de direitos e limitação do poder. O constitucionalismo, ele envolve essas duas ideias centrais. O Karl Loewenstein, ele costuma dizer que o constitucionalismo ele é a busca do homem político pela limitação do poder absoluto. E essa busca pela limitação do poder absoluto, ela ocorre através de quê? Exatamente através da garantia de direitos aos indivíduos. Então essas duas são as ideias que nós vamos trabalhar aqui. Limitação do poder e garantia de direitos. Nesse sentido, meus amigos, o constitucionalismo ele se contrapõe ao absolutismo. Ele surge como uma tentativa, uma definição que vocês podem guardar, que é a seguinte. Loewenstein diz: a história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das limitações do poder absoluto, exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma justificação espiritual, moral ou ética da autoridade, em vez da submissão cega à facilidade da autoridade existente. Ou seja, nesse sentido, o constitucionalismo ele se contrapõe ao absolutismo, porque ele exige que o poder seja limitado e que haja uma justificação ética, espiritual, moral para o exercício do poder.
e não simplesmente o poder ser exercido porque está sendo exercido por uma determinada autoridade. Dentro da sua evolução histórica, o constitucionalismo ele passou por várias fases. A maioria dos manuais aponta apenas duas etapas: o constitucionalismo moderno e o contemporâneo. Nós vamos fazer aqui um estudo mais abrangente, porque algumas provas de concurso já perguntaram sobre uma outra etapa do constitucionalismo que é pouco mencionada, que é o chamado constitucionalismo antigo. Então nós vamos ver aqui três etapas. Primeira, o chamado constitucionalismo antigo, que vai da antiguidade até o final do século XVIII, com as revoluções liberais, Revolução Francesa e Revolução Norte-Americana. Depois, num segundo momento, nós temos uma nova fase, que é quando surgem as primeiras constituições escritas. Até então não existia Constituição escrita, elas eram só costumeiras. Então nós temos o surgimento com as revoluções liberais do constitucionalismo moderno, que vai do final do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial, e finalmente a terceira e última fase, que é aquela na qual nós nos encontramos atualmente, o chamado constitucionalismo contemporâneo, ou neoconstitucionalismo, segundo alguns, que começa a partir de meados do século passado, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e está em curso até os dias atuais. Então essas são as três fases que nós vamos estudar aqui. Começando pelo constitucionalismo antigo. Essa fase do constitucionalismo antigo, ela tem como principal característica a existência de constituições consuetudinárias. Ou seja, constituições baseadas nos costumes e em precedentes judiciais. Não havia nesta época, até o final do século XVIII, constituições escritas como nós conhecemos hoje. Existiram até documentos escritos, como nós veremos na Inglaterra, mas não um documento formal como esse que nós conhecemos nos dias de hoje. Então esta é a principal característica do constitucionalismo antigo. As constituições eram costumeiras ou consuetudinárias. Eram constituições baseadas em normas, sobretudo advindas dos costumes. Mas é possível identificar, mesmo neste período, aquelas duas ideias centrais que eu mencionei. A garantia de direitos perante o soberano e a limitação do poder. Em razão da presença dessas duas ideias centrais, é que mesmo antes do surgimento das constituições escritas, é possível se falar na existência de um constitucionalismo. A primeira experiência, que é muito importante por ter sido a experiência inaugural, por ter sido aquela que deu origem a todo esse movimento, inclusive foi questão de prova do CESP, há alguns anos atrás, foi a experiência do Estado hebreu. Guardem este marco, porque é o marco inicial do constitucionalismo, segundo Karl Loewenstein. O Estado hebreu foi a primeira experiência constitucional. O Estado hebreu era um Estado teocrático. Nele, os dogmas religiosos, eles limitavam não apenas os súditos, mas também o soberano. Ou seja, estava presente esta ideia de limitação do poder. A limitação do poder do soberano por dogmas religiosos. Aliás, nesse período da antiguidade, a influência da religião era muito forte. E eram exatamente esses dogmas religiosos que limitavam o poder do soberano. Por isso, o Estado hebreu é considerado pelo Karl Loewenstein como a primeira experiência constitucional. A segunda experiência constitucional foi a que aconteceu na Grécia Antiga. Durante 2 séculos,
a Grécia foi um estado político plenamente constitucional, aonde se adotou a forma mais avançada de governo, que é a chamada democracia constitucional. A democracia grega, ela influenciou toda a evolução ocidental. Até hoje nós temos esta influência da democracia grega nos nossos ordenamentos jurídicos. Então, na Grécia também houve essa experiência que foi considerada uma experiência constitucional. A terceira experiência é um retrospecto da experiência grega. Foi a que aconteceu em Roma, aonde também foi adotada uma democracia não exatamente igual à grega, mas que de certa forma refletia aquilo que aconteceu na Grécia. Em Roma, além da democracia, foram desenvolvidos alguns modelos conceituais extremamente importantes, como, por exemplo, a ideia de res publica. Res publica vem do direito romano. A própria ideia de liberdade, segundo Jhering, ela alcançou a forma mais perfeita no direito romano. Isso é uma afirmação de Jhering. Não houve nenhum outro direito, um conceito de liberdade tão perfeito, tão digno, tão correto quanto do direito romano. Então nós tivemos em Roma a democracia e a liberdade como principais aspectos desta experiência no constitucionalismo antigo. E finalmente, uma quarta experiência que vale a pena ser mencionada é a ocorrida na Inglaterra. A Inglaterra, na Idade Média, ela produziu documentos extremamente importantes, conhecidos até hoje, e que influenciaram muito os direitos fundamentais. Embora a Inglaterra não tivesse uma Constituição escrita, aliás, para quem não sabe, a Inglaterra, a partir do ano de 2000, ela passou a adotar o Human Rights Act, que é uma espécie de declaração de direitos humanos. E hoje em dia, há uma certa dúvida se a Constituição inglesa permanece sendo costumeira ou se seria uma Constituição escrita em razão do Human Rights Act, que seria um ato semelhante a uma declaração de direitos humanos, um ato escrito que faz parte hoje do direito inglês. Mas durante todo esse período, não havia Constituição escrita na Inglaterra. Todavia, houve uma série de documentos constitucionais extremamente relevantes. O primeiro deles foi a Magna Carta, de 1215. A Magna Carta, ela foi fruto de um pacto, de um acordo do rei João Sem Terra com os seus súditos. Em seguida, pode pôr na tela para a gente, por favor, nós tivemos o Petition of Rights, que foi um acordo firmado entre o parlamento e o rei Carlos I, além de vários outros documentos, como o Habeas Corpus Act, de 1679, o Bill of Rights, também de 1600, aliás, o Habeas Corpus de 1679, o Bill of Rights de 1689 e o Act of Settlement de 1701. Todos esses documentos, que são conhecidos até hoje, foram importantes não só na limitação do poder, mas, sobretudo, para garantir direitos. E, portanto, a Inglaterra ela viveu uma experiência constitucional mesmo antes do constitucionalismo moderno surgir. O marco que deu origem ao surgimento de um novo constitucionalismo foram as constituições escritas. Como eu disse a vocês, até esse período, todas as constituições eram costumeiras, embora existissem documentos escritos, como no caso da Inglaterra. Todavia, no final do século XVIII, com as revoluções liberais, Revolução Francesa e Revolução Norte-Americana, surgem as primeiras constituições escritas, rígidas e formais. É esta a característica principal que levou à transição
do constitucionalismo antigo para o constitucionalismo moderno. O surgimento de constituições escritas, rígidas e formais. Nós tivemos neste período duas fases. Uma fase liberal e uma fase social. Na primeira fase, que foi a fase das constituições liberais, eu vou destacar para vocês duas experiências extremamente importantes e que até hoje influenciam o direito constitucional, que é a experiência estadunidense e a experiência francesa. Vocês vão observar que o constitucionalismo contemporâneo ele nada mais é do que um amálgama dessas duas experiências. Por isso nós vamos analisá-las de forma mais cuidadosa, de forma mais detalhada. Muitos dos institutos que nós conhecemos hoje vieram dali. A segunda fase ocorre com o surgimento das chamadas constituições sociais, a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Duas constituições foram extremamente importantes nesta segunda fase. A Constituição Mexicana, de 1917, que é considerada como um novo paradigma de Constituição, e a Constituição de Weimar, que foi a Constituição Alemã de 1919. Essas duas constituições, elas trouxeram um novo conceito de Constituição. Um conceito diferente daquele de Constituição liberal existente até então. Vamos falar, portanto, da primeira experiência dentro do Estado liberal, dentro de uma ideia de Constituição liberal que foi a experiência estadunidense. Nos Estados Unidos, meus amigos, duas ideias sempre estiveram muito presentes na evolução do direito constitucional. Duas ideias que não faziam parte inicialmente do direito europeu. De um lado, a ideia de supremacia da Constituição, é uma ideia do constitucionalismo norte-americano. No direito europeu, até meados do século passado, até o fim da Segunda Guerra Mundial, a ideia de supremacia do parlamento era muito forte em vários países, e não a ideia de supremacia da Constituição. Essa ideia que hoje nós temos como uma ideia comum, ela vem do constitucionalismo norte-americano. E ao lado desta ideia de supremacia da Constituição, uma outra ideia que também está presente hoje na maioria dos países é a de garantia jurisdicional desta supremacia. Os americanos, eles escolheram o poder judiciário para ser o guardião da supremacia constitucional. Essa ideia que hoje nós conhecemos muito bem, a nossa Constituição diz que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, isso vem do modelo norte-americano. Isso não existia na Europa. Na Europa eles trabalhavam com outros conceitos nesse período. Nos Estados Unidos, não. Os norte-americanos, eles entendiam que o poder judiciário, por ser o mais neutro politicamente, ele seria o poder mais indicado para proteger a supremacia da Constituição. Esta supremacia não poderia ficar nas mãos do Executivo nem do Legislativo. Agora, a Constituição norte-americana, ela tem uma característica muito peculiar. Ela é uma Constituição sintética. Ela é uma Constituição concisa. Ela simplesmente se propõe a estabelecer as regras do jogo. O que a Constituição norte-americana faz é dizer quem manda, como manda e até onde se pode mandar. Ela não participa do jogo político. Ela não diz o que os poderes devem fazer, como aqui no Brasil nós temos, por exemplo, os objetivos da República Federativa do Brasil. A Constituição norte-americana não.
ela simplesmente diz, olha, quem manda é este, pode mandar até isto e manda desta forma. Ela estabelece as regras do jogo político. E como ela é a responsável por estabelecer as regras do jogo político, por uma questão lógica, ela tem que estar situada acima daqueles que participam desse jogo. Acima do legislativo, do executivo e do poder judiciário. Então essa é a ideia de supremacia constitucional no direito norte-americano. Como ela estabelece as regras do jogo político, por uma questão lógica, ela tem que estar acima daqueles que participam deste jogo. Ela tem que estar acima do executivo, do legislativo e do poder judiciário. Então esse é só um panorama para vocês entenderem um pouco da influência que o direito norte-americano teve nos ordenamentos jurídicos. E a Constituição norte-americana, ela traz uma série de contribuições que nós encontramos hoje nas diversas experiências. A primeira delas foi a criação de uma Constituição escrita, rígida e dotada de supremacia. A primeira Constituição escrita da história foi a Constituição norte-americana, criada em 1787. Até 1787, como eu havia dito anteriormente, as constituições eram costumeiras ou consuetudinárias. A primeira Constituição formal, escrita, rígida, foi a Constituição norte-americana. Então vejam que contribuição importante o direito norte-americano trouxe para os ordenamentos jurídicos atuais. Com o surgimento desta primeira Constituição escrita e com a ideia de supremacia da Constituição, surge uma segunda contribuição extremamente importante do direito norte-americano. O que você acha que é? O que você arriscaria? Qual é a consequência lógica da afirmação da supremacia da Constituição e da garantia jurisdicional dessa supremacia? O que decorre disso? Renatinha? O que decorre disso? Controle de constitucionalidade. Se a Constituição é a norma suprema, é necessário que alguém exerça o controle de constitucionalidade dos demais atos e dos demais poderes, para que esta supremacia não seja violada. Então vejam que são duas ideias interligadas. Surge a Constituição escrita, rígida, dotada de supremacia, e, para assegurar esta supremacia, surge um mecanismo, que é o controle de constitucionalidade feito pelo judiciário. Que tipo de controle foi criado pelo direito norte-americano? Controle difuso ou controle concentrado? Aquele controle feito por qualquer juiz ou tribunal ou feito apenas por uma determinada corte? O modelo surgido nos Estados Unidos foi o modelo difuso de controle de constitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade é que é uma criação norte-americana. É um controle que surge em 1803, no caso que é o mais famoso de todos os tempos. É uma decisão considerada como a decisão mais conhecida e mais importante de todos os tempos, para vocês terem uma ideia da importância desta decisão. Deixa eu tentar colocar lá naquela tela. Vamos ver se eu consigo. Minha primeira experiência aqui com esta lousa eletrônica. Qual decisão foi esta? A decisão mais conhecida de todos os tempos. Vocês sabem? Foi o famoso caso Marbury versus Madison.
decidida em 1803 pelo juiz John Marshall. Guardem esta decisão. 1803. Ou seja, a Constituição norte-americana surge em 1787 e poucos anos depois surge o controle de constitucionalidade, exercido pelo juiz John Marshall. O controle de constitucionalidade norte-americano, meus amigos, ele não tem previsão na Constituição e nem em nenhuma lei. Ele é uma criação jurisprudencial. E até hoje, ele não tem previsão em nenhum texto normativo. O juiz Marshall, ele se viu diante de um caso extremamente complicado porque envolvia questões políticas. E ele, para tentar, depois a gente vai falar sobre esse caso quando estudarmos o controle de constitucionalidade. Eu vou comentar um pouquinho sobre o caso Marbury versus Madison. Mas nesse momento, o importante é vocês saberem que ele, diante daquela questão difícil de ser resolvida, por ter uma série de componentes políticos, ele acabou dizendo que a Constituição era a norma suprema e que os poderes deveriam se submeter a ela. E através desta criação do controle de constitucionalidade, ele conseguiu evitar dar uma decisão polêmica. Então foi através desta decisão que surge o controle de constitucionalidade. Voltando aqui para a nossa telinha, deixa eu mudar aqui. Muito bem. Este, portanto, é a segunda contribuição da experiência estadunidense, controle de constitucionalidade. Terceira contribuição extremamente importante, sistema presidencialista de governo. O presidencialismo, ele é uma criação do direito norte-americano. E por quê? Os americanos, eles adotaram a separação de poderes no modelo desenvolvido por Montesquieu. Como vocês sabem, o modelo desenvolvido pelo Montesquieu foi baseado, embora Montesquieu fosse francês, ele se baseou no estudo que ele fez na Inglaterra. Só que na Europa, as monarquias, elas tinham os reis, os príncipes, os monarcas. E nos Estados Unidos não havia monarquia. Então eles precisavam substituir aquela figura do rei, do imperador, do monarca, por uma outra figura, já que ali não era uma monarquia, e sim uma república. Para substituir a figura do rei, dentro da ideia de separação dos poderes, eles criaram a figura do presidente da república. Então o presidencialismo é uma criação típica norte-americana. O presidente da república ele surge para substituir a figura do rei, já que nos Estados Unidos não havia monarquia. E por fim, uma quarta contribuição extremamente importante, a forma federativa de Estado. A federação, ela não é uma criação estadunidense. Não foram os Estados Unidos que criaram a forma federativa. Inclusive, muitos manuais cometem esse equívoco, atribuindo aos Estados Unidos a criação da federação. No próprio livro do professor Luiz Roberto Barroso, que é um dos melhores livros de direito constitucional contemporâneo, ele atribui aos Estados Unidos a criação da forma federativa, mas isso não corresponde à realidade. Se vocês pegarem a obra do Karl Loewenstein, vocês vão observar que ele menciona outras experiências, como a dos cantões suíços, por exemplo, aonde houve uma federação há algum tempo atrás, bem antes dos Estados Unidos. Todavia, é inegável que o modelo de federação criado pelos Estados Unidos influenciou e muito os Estados modernos. Porque na época, adotava-se uma forma unitária de Estado. O primeiro grande país a adotar a federação, naquele período, foram os Estados Unidos. E depois vários países adotaram, como o Brasil, por exemplo. Então foi também uma contribuição extremamente importante
do direito norte-americano e que merece ser mencionada. Aqui nós encerramos este bloco. No próximo bloco nós falaremos sobre a experiência francesa. Até lá!